Que episódio foi esse, meu pai? Netflix, não faça isso comigo! Oi, gente, sou eu aqui de novo, mais um dia seguido, soltando uma análise do terceiro episódio de Tudo Bem Não Ser Normal. Esse episódio, a única palavra que eu posso definir ele é inesperável. Gente, aconteceu um monte de coisa que eu não esperava. Primeiramente, tivemos uma continuação daquela cena que eu falei sobre eles dois naquele mau clima de mistério e escuridão. Mas chegou uma grande empatada, né? E acabou com o clima. Mas resumindo, ele perguntando o que ela estava fazendo ali, ela disse que quando ela quer uma coisa, ela consegue, ela não desiste até conseguir. E o que ficou declarado, ele vai se fazer difícil, né? Mas é lógico que esse modo difícil não vai demorar muito, né, querido? Mas prosseguindo. Esse episódio teve uma participação muito especial de um personagem secundário, provavelmente é secundário. E esse personagem é de grande importância nesse episódio, principalmente porque esse personagem ajudou com que tivessem mais um avanço na construção do relacionamento do casal. O personagem é o filho do deputado e ele sofre de distúrbio mental. E ele é escondido do público por conta disso. Por ele não ser perfeitinho, né? Resumindo, ele é o patinho feio da família. O pai dele sempre interna ele lá, no hospital psiquiátrico, ok? E ele conseguiu fugir do hospital. E na mesma hora que ele estava fugindo, chegou a nossa querida psicopata, que estava justamente chegando cedo para poder encontrar seu gostosão, né? Mas prosseguindo, teve uma cena muito hilária entre eles dois, que foi a cena que, tipo, o filho do deputado, toda vez que ele vê alguém pra conseguir fugir, eles pegam e abrem o casaco porque ele tá pelado dentro, né? E todo mundo fica chocado, todo mundo fica paralisado e ele foge. Ao contrário do que ele esperava, ela simplesmente ironizou. Ela pegou, olhou pra cara dele e disse, olhou pra baixo, olhou pra cara dele e disse: é por isso que é chamado de pitinho amarelinho, porque é pequeno. Ele ficou todo envergonhado, disse que era por causa do frio e tal. E simplesmente ela chamou ele pra entrar no carro e ele entrou e foram fugir. E ele vestiu uma cueca porque tava com vergonha. O hospital ligou pro gostosão que estava a caminho do hospital, juntamente com a mocinha bonitinha, fofinha, que gosta do gostosão, só que o gostosão gosta da psicopata, né, gente? Pelo amor de Deus, tá na cara já. Mas prosseguindo, no meio do caminho que ele estava indo pro hospital, e ela sabia que ele já estava vindo, então ela decidiu voltar pelo mesmo caminho para poder se chocarem. Ele desce do carro e fica parado na estrada lá com os braços abertos, que é pra justamente tipo, ver se empata dela aí, né? Mas ao contrário de muita gente achava que ela ia parar de primeira só com o grito dele, minha gente, ela acelerou, foi mais ainda, queridos. Muita gente achou que provavelmente, vai acontecer uma batida foda, não aconteceu nada, meu povo. Simplesmente ela freou, último segundo, botando um dedinho pra bater nele, né? Mas já era esperado isso, né? Quem já é acostumado a assistir dorama. E quem gosta daquele clima romântico, né? Mas prosseguindo, ele simplesmente surtou, gritou com ela, mandando ela descer do carro e ela não disse. Sabe o que ela disse? Ela pegou, olhou pra cara dele e disse que em certos momentos não podemos abaixar a guarda. E simplesmente ela sai acelerando. O gostosão decide ir atrás dela, pedindo o carro da fofinha emprestado, deixando a fofinha sozinha no meio da estrada, sem nenhum carro por perto. Provavelmente ela tá sem telefone também, mas eu espero que ela possa esteja, tô com pena. Prosseguindo. Ela simplesmente conseguiu, vamos dizer, manipular a cabeça do filho do deputado para fazer com que ele se abrisse e contasse ao mundo a verdade. E o que aconteceu? Em meio a uma campanha, que estava nas eleições lá, no meio de uma campanha lá, de um movimento, de um evento, ela parou o carro e o filho do deputado foi até o palco, disse quem era, o que ele tinha da doença de mental, contou que sofria pelo pai, que o pai dele batia nele, que o pai dele batia quando traz notas baixas, humilhava e também menosprezava. E ele pegou e disse: eu sou o patinho feio da família. E quando os seguranças tentaram pegar ele, o filho do deputado, ele começou a desviar. E foi até que engraçado essa cena, foi legal ver ele se liberto. E a psicopata pega e anda até perto do gostosão e diz: ele está se divertindo, não é? E essa foi uma referência à questão de uma conversa que eles tiveram sobre a questão do gostosão se divertir. Porque ele se proibia de se divertir, então ela estava falando referente a isso, sobre ele se divertir. E o gostosão pega, pensa, olha pra ela e diz: eu deveria me divertir? Eu realmente deveria me divertir com você?
E simplesmente terminando a cena nisso. As cenas extras foi bem interessante, mas não tenho nada a relatar ainda. Estou doida pra assistir o 4º episódio. Estou muito ansiosa pro lançamento do próximo episódio amanhã também, que amanhã sai o 6º episódio. Não, amanhã sai o 5º, quer dizer, o 6º sai no domingo. Ontem eu completei 16 anos, tô mais velha. Vou fazer de tudo pra conseguir trazer a análise do episódio 4 daqui pra amanhã. Pra que se no sábado só lançar o 5 e no domingo lançar o 6, ia ficar sem dever mais nenhum episódio só quando lançarem. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Deixa um like, comente como é que vocês estão acompanhando só a análise que eu tô fazendo. Se vocês também estão assistindo os episódios. Netflix tá fazendo com que eu desse, fique ansiosa com esse dorama. Estou amando a psicopata, a minha psicopatinha. E estou amando também o gostoso. Meu filho, gente, que lindo! Quem tem me tem no WhatsApp sabe muito bem os status que eu posto sobre eles. Muito obrigada a todos. Deixem seu like, comentem se quiserem. Tem livre vontade para comentar. Até a próxima. Talvez eu traga a análise do 4º episódio hoje. Talvez, sei lá, amanhã junto com o 5º. Tchau!